Bom, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero tratar sobre a questão do transporte coletivo urbano aqui de Caxias do Sul. A gente tem ouvido notícias de que possivelmente seja estendido, né, o contrato por 6 meses, até porque em função da licitação. Então, eu quero entender melhor sobre isso, porque a população já tem um descontentamento com o transporte. Não é à toa que os ônibus andam quase vazios em alguns bairros da nossa cidade. O transporte ele é caro, ele é ineficiente. Havia já um processo de licitação ainda lançado no governo anterior, no final do governo anterior, em andamento. Esse governo que assumiu, na verdade, eu diria que a gente teve 2 prefeitos até o dia 6 de janeiro, e nesses dois governos interinos de 6 dias, 10 dias no máximo, de dias úteis, a gente já teve, então, a suspensão de uma licitação. Eu também queria entender a prioridade, né, dessas decisões, porque tem problemas muito sérios na nossa cidade que a gente não conseguiu ter essa mesma prioridade. Então, a prioridade foi suspender uma licitação em andamento, porque teve questionamentos. Teoricamente, 4 empresas foram questionar. Bom, questionamento e licitação é normal. A gente não sabe que nível de questionamento, então acho que isso está faltando transparência para uma decisão tão enérgica, que foi cancelar uma licitação em andamento, que foi apresentado aqui na Câmara de Vereadores. A gente viu um processo que, inclusive, trazia como dos pontos o barateamento da tarifa e a possibilidade de ter 2 empresas em Caxias do Sul operando. A possibilidade não quer dizer que poderia sim ocorrer de ter apenas uma. Então, o que baseou, o que foi de tão forte que acabou suspendendo essa licitação? Uma empresa pediu a suspensão da licitação, até posso imaginar qual seja, mas a gente não tem essas informações. Então, não dá. Eu acho que esse processo está um pouco nebuloso, e muito enérgico, essas decisões que foram ocorridas. E agora a gente tem uma possibilidade de um aumento de tarifa, para R$ 4,70. É muito cara essa tarifa de ônibus, já é cara atualmente. Aumentando a tarifa por 6 meses, que seja, depois até o período eleitoral. E quem ganha com isso? É a população, é o transporte público? Tenho minhas dúvidas. Então, quero dizer que a gente vai estar apresentando um pedido de informações, vereadores que quiserem se agregar, ajudar a fazer esse pedido de informações, porque a gente precisa ter essas informações e saber, afinal, o que baseou essa decisão de suspender a tarifa e também qual é o embasamento para aumentar uma tarifa para R$ 4,70. É muito caro, a população não merece, então a gente vai acabar com o transporte público de Caxias. Hoje, a gente tem que entender que o transporte público ele é diferente do que há 20 anos atrás, do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu já votei contrário à prorrogação desse contrato, porque entendia que a cidade já era outra. O contrato deveria ser modificado, mas foi prorrogado na verdade, a gente tem esse contrato há 20 anos, e agora, então, tendo a possibilidade de prorrogar por mais tempo. Num tempo em que a gente tem os transportes por aplicativo, a gente tem um monte de transporte concorrendo, a gente não pode fazer esse tipo de ação sem um embasamento sério. Pode até ser um embasamento sério, mas não está sendo transparente. A gente não tem essas informações de forma adequada que realmente justifique essa decisão. Para prorrogar, eu acredito que vai ter que passar aqui pela Câmara de Vereadores. Então, a gente precisa, no mínimo, saber mais informações, ter essas informações, porque a população vai nos cobrar, sim. Os ônibus estão vazios, é óbvio que a tarifa vai ficar cada vez mais cara. Os ônibus estão cada vez mais não atendem à necessidade da nossa cidade. Então, a gente precisa rever isso de forma séria. E considerando que os 2, tanto o prefeito quanto o vice-prefeito, vieram dessa casa, acompanham o tema há muito tempo, então a gente não tem o que justifique prorrogar. Se apontaram problemas, já poderiam, inclusive, saber quais são as soluções para esses problemas. Porque, quando se decidiu suspender uma licitação em andamento, e que também teve a participação de servidores públicos nessa construção, aí alguma coisa já devia ter sido pensado. Se tem um problema, tem uma solução. A gente não está falando de pessoas inexperientes. Tanto o prefeito quanto o vice-prefeito têm experiência, acompanham o tema da nossa cidade, não é de hoje, e poderiam já ter se encaminhado essa solução para a licitação, para colocar a licitação de volta, para realmente realizar essa licitação. Então, a gente precisa ter transparência nessas informações. Eu, já de antemão, se a gente não tiver as informações de forma concreta,
eu votarei contrário, quero aqui já dizer que repudio o aumento da tarifa para R$ 4,70, que é um absurdo pela qualidade de transporte que a gente tem em Caxias do Sul.